2024 foi um ano cheio de reviravoltas. Se fosse um filme, seria aquele tipo de filme que você para e pensa: o que foi que eu acabei de ver? Tivemos momentos de risada, lágrimas e, claro, aquela sensação clássica de só no Brasil mesmo. Também tivemos momentos de cair o queixo e outros de querer se esconder debaixo do cobertor, torcendo para a próxima temporada ser mais tranquila. Foi aquele tipo de ano que você pensa, agora vai, mas aí vem a vida e te responde: Vou nada! E entre memes que salvaram nossos dias e notícias que quase acabaram com nossa fé na humanidade, a gente sobreviveu. Então segura firme, porque nessa retrospectiva de 2024 a gente vai rir, a gente vai chorar, vai se emocionar e vai pensar: será que a gente realmente viveu isso tudo mesmo? Então prepara a pipoca, até porque no final a gente já sabe. No final vai terminar em pizza na virada do ano. Fala, Alcateia, tudo bem com vocês? Eu sou Ronaldo Lobo, criador desse canal, educador financeiro e também escritor. E a minha principal missão aqui é te ensinar a dominar o seu dinheiro e não ser dominado por ele. Mas hoje isso a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque o vídeo de hoje é uma compilação de tudo que aconteceu ao longo do ano. Então não tem muito bem um roteiro específico, não vou te ensinar algo. É mais uma recapitulação de tudo que a gente viveu. Então como é que eu fiz esse vídeo? Eu peguei vários assuntos e para cada assunto eu peguei vários temas correlacionados que marcaram o nosso ano. Começando por economia. Vamos começar falando da economia aqui no Brasil. Falando sobre a inflação e a taxa de juros, o Banco Central em 2024 teve muito trabalho. E mesmo buscando controlar a inflação enquanto equilibrava o crescimento econômico, ela terminou acima da meta. E as taxas de juros crescendo cada vez mais continuaram dificultando o crédito e impactando o consumo interno. Quanto ao agronegócio, que é o principal fator comercial aqui no Brasil, ele foi muito prejudicado, principalmente por causa das questões climáticas, que nesse ano sofreram seus extremos, tanto questão de seca, como foi uma das maiores secas da história, e também como as chuvas, fortes chuvas que teve em todo o território nacional. Elas também bateram recorde em muitos lugares, então por causa desse extremismo de ambos os lados, o agronegócio sofreu muito. E como é um setor muito estratégico para o nosso país, acabou que prejudicou também a nossa economia. Outro fator que abalou também a nossa economia foi o crescimento exponencial das apostas esportivas, fazendo até o Ministério Público entrar na jogada, fazendo processos, incriminando pessoas, pesquisando sobre lavagem de dinheiro e tudo mais, e fazendo surgir, aquela questão de é legal, é ilegal, tem que regularizar, não tem que regularizar. Então criou-se um debate sobre esse tema e ele realmente é necessário, porque a gente viu vários exemplos de pessoas que perderam muito dinheiro, pessoas que perderam até a vida por causa disso. E o pior é que a tendência é só piorar. Falando agora da economia no mundo, começando pela guerra e o comércio global. O conflito na Ucrânia continuou impactando os preços de energia e grãos, e as sanções contra a Rússia complicaram o comércio, enquanto a Europa buscava reduzir sua dependência energética. Já entre China e Estados Unidos, eles continuam sua disputa pelo comércio global, intensificando parcerias e negociações estratégicas. E uma dessas fortes parcerias foi o Brasil, porque a China passou a ser o nosso principal comerciante. Também houveram países que entraram no BRICS, e também houve mudança na questão da União Europeia, como o Mercosul. Política. Esse daqui daria para fazer um vídeo só sobre isso, mas eu tentei trazer o mais resumido aqui, o mais simples pra gente. Começando pelo bloqueio do X. Depois que o Elon Musk começou a acreditar com Alexandre de Moraes, ele começou a receber muitas ordens judiciais. E por ele não acabar respeitando, o X, que é o antigo Twitter, foi bloqueado aqui no Brasil. Foi temporário? Foi, mas ele foi bloqueado. E isso marcou como uma revolução na questão de regularização do meio digital aqui no Brasil, fazendo levantar até questões de ditadura, etc., se era certo, se era errado. Também houveram as eleições para as prefeituras e também teve a icônica candidatura do Pablo Marçal, que gerou memes infinitos pra gente. Nas principais cidades do país, quem ganhou foi Ricardo Nunes em São Paulo e Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Falando um pouco mais agora sobre decisões políticas, primeiro a gente teve a reforma tributária, com o Congresso avançando na aprovação de uma reforma para simplificar o sistema tributário no país. Mas a implementação disso a gente só vai ver ano que vem. Assim como também teve um novo pacote fiscal para controle e corte de gastos. E esse novo pacote de corte de gastos veio com uma promessa de economizar até 70 bilhões de reais para o cofre público. Porém, ele foi fortemente rejeitado pelo mercado financeiro, pelos economistas e até jornalistas também criticaram muito esse novo pacote. E o principal motivo da queixa é porque essas medidas necessárias para poder fazer esse corte de gastos, elas não serão suficientes e elas nem vão conseguir realmente reduzir a dívida do país. Então ficou um pacote que ele não vai cumprir o que ele está prometendo, e por isso que ele foi muito criticado. Mudando agora de cenário, vamos falar da política mundial. Primeiro a gente teve as eleições nos Estados Unidos, que declarou como o próximo presidente Donald Trump, mas também que intensificou as tensões internas lá dos Estados Unidos.
com um debate polarizado sobre economia, imigração e política externa. Voltando a falar do conflito na Ucrânia, a guerra continuou redefinindo alianças políticas e militares. A OTAN reforçou seu apoio à Ucrânia, enquanto a Rússia endureceu suas ações, ampliando repressões internas. E ainda falando sobre conflitos, a tensão entre China e Taiwan aumentou, com exercícios militares intensificados na região. Investimentos. Com o aumento da taxa Selic e uma expectativa de corte de juros nos outros países, principalmente nos Estados Unidos, a bolsa de valores acabou ficando mais barata e assim ofereceu mais oportunidades para quem quer comprar mais ações. Isso acontece porque com a taxa de juros mais alta, os investidores tiram seu dinheiro da bolsa de valores e colocam na renda fixa, fazendo assim a bolsa de valores cair e ficar com os preços mais baratos, mais baixos. O Ibovespa foi projetado para terminar o ano entre 140 mil e 150 mil pontos, mas devido a tantos conflitos políticos e econômicos, fez com que ele terminasse o ano em 120 mil pontos aproximadamente. No mercado imobiliário, com o aumento da taxa de juros, o setor foi prejudicado, principalmente deixando mais caros os custos para investimentos em construção, assim como também aumentou a inadimplência das financiadoras. Mas isso também oferece oportunidade para quem quer comprar fundos imobiliários mais baratos, pelo mesmo raciocínio. Como o setor está em baixa, como ele está sofrendo essa questão de crise, um pouco, podemos dizer assim, acaba que os investidores retiram seu dinheiro desse tipo de ativo e isso fazendo os preços caírem, mas para quem entende de economia, entende de ciclo, sabe que esse ciclo vai mudar e uma hora os preços vão voltar. Então, quem está comprando agora está comprando na baixa e vai aproveitar todo o ciclo de alta depois. Quanto às criptomoedas, especificamente o Bitcoin, ele se beneficiou do halving. Além de que com a eleição de Trump, isso fez a criptomoeda bater recorde atrás de recorde, por causa do otimismo do mercado financeiro com as novas políticas pró-Bitcoin do futuro presidente americano. Já a renda fixa, com o aumento das taxas de juros chegando a mais de 12% ao ano, ela continua atrativa, com títulos como papéis atrelados ao IPCA, oferecendo boa proteção contra a inflação, com retorno de até 8% ao ano acima da inflação. Mas apesar de todas essas oportunidades, o cenário trouxe muitos desafios também. A instabilidade política e a questão da regulamentação fiscal fez os investidores perder muito da confiança aqui na nossa economia e nos investimentos de uma forma geral. Então, trazendo essa certa desconfiança, muitos investidores acabam retirando seu dinheiro daqui do Brasil e colocando em outros investimentos mais seguros, podemos dizer assim, entre aspas. Isso principalmente falando de dólar. As principais notícias, começando pelo Brasil novamente. Infelizmente, tivemos momentos de crise climáticas que abalaram todo o território nacional. Como eu já falei lá no início, nós sofremos com secas históricas e incêndios em larga escala. Assim como também houve fortes inundações causadas pelas chuvas intensas, que resultaram em morte e em destruição em todo o país, principalmente no Rio Grande do Sul e no Acre. Mas deixando agora de falar um pouco sobre clima, vamos falar sobre trabalho. Nesse ano de 2024 surgiu a proposta da reforma para reduzir a jornada de trabalho, e isso gerou muito debate, enquanto a educação e a inovação tecnológica continuaram sendo pilares para o nosso desenvolvimento. Falando agora das principais notícias no mundo. A guerra na Ucrânia permaneceu central, mas agora com ameaças nucleares por parte da Rússia. E assim como aqui no Brasil, no mundo todo também houve fortes impactos por questões climáticas. Eventos como furacões, enchentes e secas severas em diferentes partes do mundo reforçaram a urgência de ações climáticas. E a Conferência Climática COP29, realizada em Dubai, foi um marco para os acordos climáticos, destacando a transição global para energias renováveis e a pressão para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau. No campo tecnológico e de inteligência artificial, toda a sociedade em geral foi impactada, principalmente medicina e educação, levantando questões até sobre regulamentação e ética. Da área da ciência, o eclipse solar total e avanços na computação quântica exemplificaram um ano de descobertas científicas e fascínio pelo cosmos, além de que os avanços tecnológicos na área espacial impactaram o mundo com seus novos feitos, principalmente o maior foguete do mundo fazendo um pouso de ré. E já que eu abordei esse tema de tecnologia antes, vamos aprofundar ainda mais nele agora. Começando pela computação avançada, que agora possuem PCs com inteligência artificial. Isso permitiu rodar ferramentas avançadas de IA diretamente no dispositivo, sem necessidade de conexão constante com a internet. E ainda falando de IA, esse ano foi um boom enorme das ferramentas capazes de criar vídeos em segundos, facilitando a produção audiovisual, mas trazendo novos desafios em termos de desinformação. Mas esse é um problema que eu não quero focar muito, porque as IAs trouxeram muito mais vantagem, como a automação robótica, onde agora os robôs são mais autônomos, ganhando mais espaço nas fábricas, otimizando o processo
e liberando humanos para tarefas mais complexas. Lembra que eu falei que esse ano teve muito a questão de energia renovável? A tecnologia influenciou muito nisso, porque agora temos energia solar de alta eficiência, com avanços em células solares, aumentando a eficiência energética, impulsionando projetos em larga escala, especialmente em regiões com grande potencial solar, como o próprio Brasil. E até os sistemas geotérmicos também foram aprimorados, embora a implementação no Brasil ainda esteja em teste. E falando de tecnologia aeroespacial, os Estados Unidos, com a NASA, e a China continuaram a intensificar a competição pelo espaço. A NASA avançando com o programa Artemis, que planeja levar os humanos de volta à Lua, estabelecer até uma base permanente lá, além também da SpaceX de Elon Musk, que dominou o mercado com seus lançamentos. Mas a China, por sua vez, continuou seus investimentos em missões lunares com a promessa de enviar astronautas à Lua até 2030, além de expandir sua estação espacial e conquistar feitos como o lançamento de dezenas de satélites e foguetes. Já a tecnologia na parte do entretenimento, a gente viu o aumento da realidade virtual, com o Apple Vision Pro, que foi o lançamento do headset de realidade mista e que trouxe inovações na forma de interação digital. Esportes. No campo dos esportes, o maior feito desse ano foi a questão das Olimpíadas de Paris, onde o Brasil teve um desempenho histórico, conquistando 20 medalhas, com destaque para Rebeca Andrade, que se tornou a maior medalhista olímpica do país ao garantir 4 medalhas em ginástica artística. Mas também tiveram muitas outras conquistas, como o ouro de Bia Souza no judô e da dupla Ana e Duda no vôlei de praia. Mas onde o Brasil se destacou mesmo foi na Paralimpíadas, ficando entre o top 10 dos países com mais medalhas no mundo. Esse sim merece palma. E eu não poderia deixar de falar de futebol, que é o principal esporte aqui no nosso país, que por sua vez teve o futebol carioca se destacando e levando os principais títulos do ano, como Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Já nas competições de seleção, bem, daqui eu não tenho nem o que falar, vou deixar para vocês comentar. Eu poderia falar de infinitas outras coisas e fatos que aconteceram nesse ano, como música, arte, cinema, streaming, ou até detalhar mais o que eu já falei. Mas eu quis focar no que realmente é importante e que pode e vai mudar nossas vidas, fazendo a gente até ser pessoas melhores. Se 2024 nos ensinou algo, é que a vida é feita de altos e baixos, mas também de oportunidades para aprendermos e crescermos. Não importa o que aconteceu ao longo do ano, o mais importante é como escolhemos seguir em frente. Cada desafio que enfrentamos pode ser um degrau para algo maior, se tivermos coragem de tirar uma lição disso. E enquanto o mundo ao nosso redor muda, a verdadeira transformação começa dentro de cada um de nós. Então, que tal enfrentarmos 2025 com mais consciência, mais propósito e a certeza de que somos capazes de fazer a diferença, mesmo em um cenário em que às vezes parece impossível. Por mais que você tenha escrito um parágrafo da sua vida, você tem vários capítulos para completar o seu livro. A pergunta que eu te faço é: como que você vai continuar escrevendo o seu texto? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu!